Certo? Pronto. Bem, gente, bom dia a todos. Dando uma olhada aqui na ementa, pessoal, é bom sempre vocês estarem acompanhando a ementa, certo? Até mesmo para a gente não se perder no conteúdo, né? O conteúdo é uma estrada longa, parece infinito. Um conteúdo que, quanto mais estudar, mais aparece, né? Então, por exemplo, nós já finalizamos o capítulo 1, né? Que trata sobre matrizes e sistemas, né? O último tópico desse capítulo foi o método de eliminação de Gauss, certo? E o segundo capítulo, praticamente eu comecei ele, digamos assim, né, naquele envio daqueles materiais, né, que trata sobre álgebra vetorial, né, definição de vetor, vetores no plano e no espaço, adição de vetores, multiplicação por escalar, né? Então, os dois primeiros itens aí do capítulo 2. Depois vem dependência e independência linear. Eu pulei aqui, ó. Eu comecei a falar de produto escalar, né? E hoje, perdão, hoje eu vou falar, né, sobre ângulo entre vetores, norma de um vetor, que eu já falei, cossenos, né, diretores, certo? E produto vetorial, né, interpretação geométrica, claro, né, do produto escalar e do produto vetorial. E quando a gente finalizar, pessoal, esse capítulo 2, aí nós já temos, né, condições, né, necessárias e suficientes para fazermos a nossa primeira avaliação, tá? Então, a nossa prova vai ser o capítulo 1 e 2, aí já da ementa, né? Entendeu? Se você pegar o livro do Steinbruch, né, que é a parte de tanto de álgebra como de analítica, vou até pegar ele aqui para mostrar para vocês, mas tá aqui. É a introdução à álgebra linear, né? Então tem algumas partes, ó, por exemplo, ó, este livro aqui, né? Ele tá lá no SIGUEMA, acho que eu mandei pelo e-mail, eu mandei pelo grupo do WhatsApp para vocês, porque ele é muito grande, aí eu não consegui enviar lá pelo SIGUEMA, né? Mas se você for estudar por ele, tá basicamente os dois capítulos. Ó, o primeiro capítulo fala de espaços vetoriais, ok? Fala do espaço vetorial real, né? Aí ele vai falar sobre dependência e independência linear, que é o nosso próximo assunto aí, tá? Se tivéssemos aula na sexta, poderíamos já adiantar, mas aí agora só na segunda-feira, né? Então, já quero começar dependência e independência linear, base de menção, certo? Aí o capítulo 2 fala exatamente do assunto de hoje, né? E da aula passada que nós iniciamos, produto interno, espaço euclidiano, módulo, ângulo de dois vetores, distância. Então, vocês podem estudar perfeitamente por esse livro, né? Que a linguagem dele é bem assim, didática, bem simples, né? Entendeu? Então, capítulo 1 e 2, pessoal, desse livro é a nossa prova, tá? Ok? Então, vamos fazer o seguinte, vamos combinar aqui, ó. Quando eu estiver próximo do último tópico, aí eu marco a prova, ok? Tá certo? Ok. Aí eu marco a prova de vocês, tá bom? Tranquilo. Não vou marcar data agora, porque aí pode ser que a gente não consiga concluir o conteúdo, aí fica aí todo mundo à deriva, né? Bom, gente, ontem eu falei sobre produto escalar, eu falei sobre o espaço euclidiano, né? Tanto o plano, né, cartesiano, como o R3, né? Então, toda vez que eu falar em espaço euclidiano, né, estou falando, né, isso aqui, ó, ou do plano, né, esse aqui é o nosso R2, certo? Ou do nosso, né, agora aí, R3, tá? Que x, y, z,
Ok? Então, esse aqui é o nosso espaço R3, tá? Beleza? Só que eu esqueci de falar algo para vocês, algo de extrema importância, né, e fundamental. Por exemplo, existe, né, nesses dois espaços o que a gente chama de bases canônicas, certo? Eu vou colocar aqui, ó, o título da nossa aula de hoje, né, aqui, ó. Aí eu vou falar aqui para vocês, ó, sobre aqui, ó, bases canônicas do R2 e do R3, tá? O que é uma base canônica? Deixa eu pegar um pincel aqui. Por exemplo, no plano cartesiano, gente, certo? Existe uma base canônica, onde essa base canônica ela é formada, né, por dois vetores, tá? Um na direção do x, outro na direção do y, né? Então, esses dois vetores, eles dão, né, suporte a qualquer outro vetor, a partir de quê? De operações, né? Das operações elementares, né, entre vetores que nós estudamos ontem. Adição entre dois vetores e multiplicação de um escalar por um vetor. Então, quais são essas bases canônicas, gente? Essas bases canônicas, elas são chamadas assim, ó, por exemplo, aqui, ó, no eixo X, né, na direção do eixo X, eu tenho a base canônica que a maioria dos livros, né, eles denotam aí por I, certo? Aqui, ó, I, né? Vetor I, aqui, ó, na direção, né, do eixo X. Esse vetor I, né, ele é unitário, ok, gente? Ele é unitário, então, ele tem coordenadas 1 e 0, tá? Ele é uma unidade, né? Falando assim em termos de módulo, né? E ele tem coordenadas 1 e 0, beleza? Esse vetor aqui, ó. Então, quer dizer, daqui para cá é uma unidade. E aqui, ó, na vertical, eu tenho a outra base, que é o J, né? Então, a base canônica aqui, gente, ó. Esse vetor aqui ele vai ser 0 e 1, tá? Então, aqui, ó, tanto na horizontal como na vertical, eles são unitários, né? Em módulo, esses vetores canônicos aqui, ó, tá? I e J, tá? Então, aqui é 0 e 1. Beleza? Então, a partir, gente, de combinações lineares, né, que é o próximo assunto aí, que, se Deus quiser, eu quero trabalhar na segunda-feira, a partir de combinações lineares, né, tomando como base esses vetores, você forma outros, tá? Então, toda vez que falar em base canônica do R2, você já sabe, é isso aqui, ó. Tá certo? É isso aqui, ó. Esses dois vetores aqui, ó. E essa base canônica, ela pode ser representada assim também, ó. É o que a gente chama de forma analítica, né? Por exemplo, ó, eu tenho aqui um vetor, né? O vetor 1 e 0. Mas aí se eu pegar um vetor aqui, ó, x, de coordenada x, né? Botar assim, ó, x1, e ele vai ter uma ordenada aqui, ó, y1, certo? Então, a partir dessas duas bases aqui, ó, você faz o quê? Vou fazer assim, uma adição, né, de vetores aqui, o que a gente chama, a gente estudou na aula passada, né, de resultante, né, entre esses vetores, ó. Então, vai surgir aqui, né, ó, uma resultante, né. Como é que seria essa resultante aqui, ó? Essa resultante, eu vou chamar assim, vou chamar aqui de R, tá? R seria igual a quem, gente? Ó, a x, x1 i, certo? Mais y1, que multiplicado, viu, gente? J.
Tá? Aqui, ó. J. Beleza? Então, essa expressão aqui, ó, é chamada de forma analítica, né? Forma analítica de uma combinação linear entre um vetor aqui, ó, que eu chamei. Tem um vetor aqui, ó, eu chamei aqui, ó. Vou chamar de V, tá? Ó. V, x1, y1. Então, ó, fazendo a composição entre esses dois vetores, entre esses três, né, gente? A gente obtém isso aqui, ó. Certo? É como se fosse uma resultante, né? Da soma aqui, ó, entre I e J e o vetor V, tá? Então, o que isso quer dizer? Você pode fazer uma combinação de qualquer vetor no plano, né? Através, né, das bases canônicas, tá? Essas bases canônicas, elas servem, né, para você ter uma orientação, né? Dependendo do eixo que você vai estar trabalhando. Se você está trabalhando no sistema de coordenadas ortogonais, certo? Então, elas são fundamentais, né? Agora, se você tem algum sistema de eixos não ortogonais, aí, né, nós estudaremos isso aí mais na frente, você tem que fazer o seguinte, transformar, né, fazer uma transformação de coordenadas, ou seja, voltar, né, digamos, ó, tem um eixo assim, ó, que não é ortogonal, ou seja, gente, aqui forma um ângulo qualquer, né, que é o θ, não forma um ângulo reto, né, como o nosso plano aqui, ó. Então, esse eixo aqui, você consegue transformar para cá, ó, de volta, né? A gente vai estudar isso, né, que é a transformação de coordenadas, tá? Beleza? Então, aí, você traz daqui para cá, ó, aí envolve a base canônica do R2, porque fica mais fácil você trabalhar em um sistema ortogonal, certo? Bom, gente, então, isso aqui também vale, né, claro, para o R3. Então, no R3, alguém poderia já, por analogia, me dizer quais são as coordenadas da base canônica do R3? Então, ó, eu vou ter aqui, gente, ó, I no eixo X, ó, J no eixo Y, e aqui no eixo das cotas, eu vou ter aqui, ó, o vetor K, né? Aqui, ó, vetor K. Então, essas são as bases canônicas essa aqui é a base canônica, né, do R3. Essa daqui é a minha base canônica do R2. Vou colocar assim, ó, base, né, gente? Quando eu falar em base, gente, canônica, tá? Já vou logo adiantar aqui. Quando sempre eu falar em base, eu estou falando de um conjunto de vetores, né? Então, eu tenho a minha base aqui, ó, do R2, é composta por quem? Ó? Pelo vetor I, pelo vetor J e pelo vetor aqui, ó. Na verdade, vou colocar só esses aqui, né? Essa aqui é a minha base do R2, tá? E a minha base do R3, ok? Será quem, ó? I, J, K, beleza? Essa aqui é a minha base canônica do R3, beleza? Quais coordenadas de I, gente? Alguém pode me dizer aí? Tá aqui, ó. É a mesma, né? Aqui, ó. I vai ser quem, gente? 1, 0, 0. J, 0, 1, 0. E K, ok? 0, 0, 1. Beleza? Essa aqui é a base canônica do R3. Tem esses componentes, tá? Vetoriais aí. Até agora, tudo bem, gente?
Tá sim, professor. Então, o que eu ia falar ontem, isso aqui, ó, eu esqueci, né? Agora eu vou puxar um pouco aqui para produto escalar, né, gente? Então, eu falei para vocês ontem, eu dei a definição de produto escalar, né? O que é um produto escalar? Ou produto interno, né, gente? De um vetor. Aliás, entre dois vetores, né? Na verdade, produto escalar, gente, digamos, olha só, você tem aqui, ó, I e J, né? Vou fazer um teste bem aqui, ó. Se eu fizer aqui, ó, produto escalar entre I e J, o que vai me dar aqui, gente? Vou botar mais aqui, ó. I escalar J. Aí eu tenho, ó, 1, 0, né? Que é o I, escalar J, que é o 0 e 1. Então, se eu fizer aqui, ó, produto escalar entre eles, o que diz o produto escalar entre dois vetores? Lembram, gente? Na aula de ontem? É só você multiplicar, né? Ó, você multiplica aqui, ó, as coordenadas correspondentes, ó, 1 multiplicado por 0 aqui, ó, x com x daqui, ó, fica 1 vezes 0, gente, 0, mais 0 vezes 1, 0. Logo, a resposta aqui é 0, ó. Tá? Então, o produto escalar entre dois vetores, não esqueçam isso aqui, viu, gente? O produto escalar entre dois vetores é sempre um escalar, ou seja, é um número real, tá? Agora, quando você multiplica, quando você faz o produto vetorial, né, entre dois vetores, aí você vai ter um vetor, tá? Então, não esqueça esse detalhe aqui, ó. Beleza? Aí você pode até lembrar na física quando se falava em grandezas escalares e vetoriais. Vocês estão lembrados? Vocês conseguem lembrar o que é uma grandeza escalar, gente, na física? Professor, o que eu me lembro, parece que a grandeza escalar é só quando ela necessita só de um número, né, não? Isso aí. Exatamente. Está de modo nem... Não precisa nem de sentido nem de direção. Perfeitamente. Aquela definição lá que tu estudou na física, ela vem daqui, ó, da geometria analítica, né? Por exemplo, trabalho, né? Trabalho que é força vezes deslocamento, né? Quando tu aplica uma força, tu está empurrando um determinado objeto, tu está exercendo ali um trabalho, né? De certa forma. Só que esse trabalho, que tem unidade de medida Joule, né, gente? A unidade de medida de trabalho é uma unidade escalar, né? Uma medida escalar. Você vê lá nos livros de física, né? Então, ele vem daqui, ó. Ou seja, o trabalho, que é força, módulo da força, né? Vezes deslocamento. Então, isso aqui, gente, ó, é o quê? É o produto escalar. Entre dois vetores. Ó. Tu pega o vetor força e o vetor deslocamento. Só que o deslocamento, né, ele é um número, né, geralmente, é um vetor, né, dado por coordenadas. Né? Aqui a gente vai estar analisando tanto deslocamento como força como vetor, né? Só que o deslocamento em módulo, ele é positivo, e é um número, né? A gente viu até ontem, quando a gente calcula a distância, né? Distância no plano, no espaço, a distância em módulo, ela é sempre positiva, né? E é um número real. Então, a unidade de medida de trabalho é uma grandeza escalar, né? Devido ao nosso produto escalar aqui, ó. Certo? Já, por exemplo, campo magnético, força elétrica, né? Essas grandezas aí, elas são vetoriais, né? Aceleração, né?
Ok, gente? Então, aqui, ó, eu posso até afirmar uma outra coisa aqui, gente. Ó. A partir desse produto escalar, veja bem, ó, o produto escalar entre I e J deu zero. O que vocês podem me afirmar aqui, com base na aula de ontem? Eles são perpendiculares. Isso, perfeitamente, garoto. Né? I e J, tá aqui, né? Tá claro, né, gente? Ó. I e J, eles são, como o colega falou, são perpendiculares, né? Ok? São perpendiculares. Tá aqui o ângulo de 90. Qualquer vetor, gente, qualquer dois vetores que formam ângulo de 90, sempre o produto vai ser zero, tá? O produto escalar entre eles vai ser zero. Logo, eles são perpendiculares, tá? Nesse caso aqui, eles são perpendiculares, okay? Porque eles estão no mesmo plano, formando um ângulo de 90. Eles seriam ortogonais se eles formassem ângulo de 90, porém, estivessem em um plano diferente, né? Mesmo assim, o produto escalar seria zero, ok? Aqui também, ó, se você fizer o produto escalar aqui, ó, entre I e K, né? Ó, aqui é 90 graus, ó. Entre J e K, o produto escalar aqui, ó, também vai ser zero. Ó. E entre I e J, que vocês já fizeram, né? Ó, tá aqui, ó. Plano X ou Y, tá? Então, sempre vai ser zero o produto escalar, beleza? Então, tenha isso aqui em mente, ó, base canônica do R2 e do R3. A gente vai usar muito quando a gente começar a estudar sobre base, dimensão, combinação linear, ok? De vetores. Tá? Até aí, pessoal, alguma pergunta? Não? Sim ou não? Dúvidas? E professor, o senhor pode dar uma explicada? É porque eu não entendi direito essa questão de bases canônicas. Certo. Bom, base canônica, por exemplo, quando eu digo assim, ó, que no R2, aqui no plano cartesiano, existe uma base canônica, isso quer dizer o seguinte, ó, que existe um conjunto de vetores, né, que eles te servirão de base, né, para nortear alguma aplicação que tu for fazer, né, de repente, um estudo, né, cartográfico, né, um estudo computacional, né, se você for utilizar o R2 ou o R3. Sempre vai existir, ó, uma base aqui que você vai ter como referência, né? Essa daqui ou essa aqui, ó. E essa base, quando você faz manipulação, né, numérica ou geométrica, ela serve de orientação para ti, né? Tanto no sentido aqui, ó, no sentido positivo ou negativo, né? E tem essas bases aqui, ó, né? Ou para cá, ó, para baixo, né? Tá? E no R2, no plano, a tua base canônica, ela é composta por esses vetores unitários, né? Esses vetores de medida, né? De módulo 1, né? Tanto no eixo X como no eixo Y, né? Então, o módulo de I aqui, ó, é 1, certo? O módulo de J é 1. Então, no R3, né, pessoal? No R2, no R3 ou no R4, o R4 a gente não estuda aqui, né? Sempre eles têm essa base, né? Como referência a base unitária, porque ela vai te dar suporte para você fazer aí outras combinações, né? Por exemplo, se você quiser fazer uma outra representação aqui, ó, né? Então, esse vetor aqui, ele vai ter como componentes, querendo ou não, esses aqui, ó, é o que a gente chama de combinação linear, certo? Combinação linear de um vetor com a base canônica. Foi o que eu fiz bem aqui, ó. Certo? Então, qualquer vetor que tu puxar aqui, tirar o representante dele a partir da resultante, né? Então, sempre eles vão ter referência à base canônica, né? Ou no R2 ou no R3, tá? Eu posso puxar um vetor aqui, ó, no espaço, né? Digamos aqui U. Então, esse vetor U, ó, ele vai ser composto, ó, por quem? Ó?
digamos ele tem aqui, ó, coordenadas x, ó. Aí vai ter uma coordenada aqui também, ó. Ó, vai ter aqui um y, certo? Ó. Qualquer vetor, viu, gente? Que eu estou fazendo aqui, ó. Pode ser qualquer vetor, tá? E uma coordenada em z, certo? Logo, este vetor aqui, ó. Vou puxar aqui. Certo? Então, esse vetor u, ele é quem? É uma combinação linear, né, entre as coordenadas dele, de x, e a base canônica. Então, as coordenadas é x, multiplicado aqui, ó, pelo y, né, que é o representante no eixo x. Opa, aqui é y. Tá? Aqui é x. Mais y vezes j, ó, certo? Mais z vezes k. Tá aqui, ó. Entendeu? Então, U pode ser escrito ou assim, ó. Aqui, viu, gente? É uma combinação linear, ou seja, uma soma, né? Das coordenadas de U com a base canônica, podem ver, ó. Ou você pode representar U assim, né? Ó. Apenas com as suas coordenadas, x, y, z. Certo? Tá aqui, ó. Ou assim, ó. Ele pode ser visto. Ah, então, por exemplo, se eu esquecer que existe base canônica, né? Por exemplo, eu esqueci que existe base canônica. Aí eu identifiquei só o vetor U aqui, ó, no espaço. Aqui, ó, só o vetor, né? As coordenadas. Mas, viu, gente? Esse vetor aqui, ó, ele está implicitamente, né? Ligado, né? A quem? Às bases canônicas aqui, ó. Ou seja, por isso que ele pode ser representado assim. Entendeu? Porque existe uma base unitária, né? Uma base referencial, né? Que é o meu sistema aqui, ó. Que chama de base canônica, né? Por ela ser padrão, né, gente? E que representa esse vetor aqui, ó, como uma combinação linear, com as suas coordenadas, né? Aqui. Ficou claro aí para ti? Talvez não, né? Porque eu estou falando aí em combinação linear, que é o próximo assunto que nós vamos estudar, viu, pessoal? Mas combinação linear é basicamente você representar aqui, ó, um vetor, né? A partir das coordenadas de outro, né? E sempre uma combinação linear representa uma soma, né? Entre esses vetores, entre as coordenadas desses vetores aí, ó. Certo? Que é o nosso assunto de dependência, né, e independência linear. Então as bases canônicas são basicamente um indicador, no caso, de posição. É como se fosse uma referência, né, para te guiar qualquer outro vetor, entendeu? Para te orientar, né, na direção, sentido, né? Entendeu? É como se essa base aqui, ó, ela sustentasse qualquer outro vetor aí do R3, né, ou do R2, certo? Mas elas não influenciam em termos operacionais, né, a combinação com os outros vetores, né? Pode ver, ó, por elas serem unitárias, elas apenas representam, né, as coordenadas, né, daquela orientação que está tendo, né? Entendeu? Entendi. Então, se vocês forem estudar física, não sei se vocês têm alguma cadeira aí para frente, quando vocês olharem lá uma representação vetorial e olharem IJK, aí você já sabe o que é, entendeu? O que ele está fazendo ali. Ele está multiplicando um vetor qualquer por isso aqui, ó, IJK. Entendeu? Até mesmo em alguns programas de computador, né, eles mostram lá, né, no sistema lá de eixos, eles sempre mostram IJK ou IJ, né? Tá? Bom, gente, o tempo está voando, né? Eu já falei para vocês, né? Vetores ortogonais, né?
Quando U e V são ortogonais, né, gente? O produto escalar entre eles é zero. Então, ficou claro aí para vocês, né? Aí, por exemplo, se eu colocasse assim, ó. Se eu colocasse assim, ó. Encontre um vetor U. Qual seria esse vetor U, né? De modo que ele seja ortogonal a V1. Eu vou colocar aqui, ó, o vetor do R3, ó, tá? E a V2. Eu queria só aqui saber como é que vocês procederiam, tá? Então, ó, por exemplo, encontre um vetor U que seja ortogonal a V1 e a V2 ao mesmo tempo. Como é que eu faria isso, gente? Primeiro a gente vai representar no plano cartesiano, não é não? Você pode fazer essa análise, né, para ver como é que ficaria, né? Mas, analiticamente, né, como é que seria isso? No plano cartesiano, né, este vetor U, né, ele seria, né, aliás, aqui ele está no R3, né? Então, por exemplo, tem um vetor U aqui, ó, digamos que ele esteja aqui, como ele tem que ser ortogonal a V1 e V2, então está aqui ele, ó, U, e ele é um vetor, né, gente? Na verdade, ele é um vetor aqui, ó, do plano, né? Aliás, ele está fazendo aqui uma combinação entre um vetor do plano, ó, entre dois vetores no plano, não é isso? Só que eu não sei se ele é do plano ou do espaço, né? Como ele tem 3 coordenadas, então eu vou só colocar aqui, ó. Tá? Então aqui eu tenho V1 e V2. Né? Geometricamente é isso. Ó. Então U ele é ortogonal a V1 e a V2 ao mesmo tempo, né? Seria isso aqui, ó. Certo? Aqui a referência ao plano mesmo, é o espaço, né? Aqui, ó. Mas como é que eu faria para encontrar o... Alguma sugestão, gente? Vou deixar como exercício, tá? Para vocês. Desafio aí, beleza? Dá para fazer por um sistema de equação? Esse sistema, né? Exatamente. Mas como é que tu chega nesse sistema? Fazendo as duas somos iguais a zero, certo? Sim, exatamente, né? Mas como é que tu começou a fazer isso aí? A partir de que ideia? Professor, você poderia criar um vetor genérico? Quem falou? Marielle. Marielle. Vetor genérico U, né? Aqui, ó. Vamos pegar a ideia dos colegas, ó. Tem um vetor genérico U aqui, ó. Certo? E a partir desses dois, né, aqui, ó. Como eu sei que o colega falou que vai gerar um sistema, né?
E como eu quero que U seja ortogonal a V1 e V2, logo, eu tenho que partir, né, gente, do meu teorema amplo de escalar, né? Então, aqui, ó, U tem que ser escalar a V1, logo, né, para o escalar tem que ser 0, e U também, né, simultaneamente aqui, ó, e tem que ser, né, aqui, ó, ortogonal, né, a V2 também, ó. Logo, para o escalar tem que ser nulo, né? Então, você faz isso aqui, né? O que tu faz aqui, ó? Então, por exemplo, U, ó, X, Y, Z, escalar V1. Aqui, ó. 1, 1, 0, certo? 1, 1, 0. Igual a 0, né? Tá? Deixa eu fazer isso aqui logo, gente. Então, aqui, ó. X vezes 1, turma, dá X, né? Mais, né? Y vezes 1 dá Y. E Z, né? Vezes 0, 0. Logo, igual a 0. Tá? Aí, quando tu fizer aqui, ó, U escalar V2, beleza? Vamos ver aqui, ó, como é que vai ficar. Ó. X, vetor aqui, ó, o vetor U, escalar V2, 0, 1. Tem que ser igual a 0, tá? Então, aqui vai dar 0. Aqui vai dar 1. Ou seja, aliás, vai dar Y, né? Y mais Z vezes 1 dá Z, igual a 0. Pronto, tá aí, né? Que o colega afirmou, né? Você obtém aqui um sistema, ó. Um sistemazinho aqui, ó. X mais Y igual a 0, Y mais Z igual a 0, tá? O que eu posso concluir aí, gente, desse sistema? Que Ele vai é um dar sistema... 3 incógnitas para apenas duas. Exatamente. Nós temos 3 incógnitas para duas equações. Então, sempre quando isso ocorre, né, você tem o quê? Um sistema, né? É um sistema SPI, não é isso? Sistema de determinação aí. Ou seja, esse resultado aí, né, indica que nós teremos infinitas soluções para o problema. Tá? Geometricamente falando, gente, isso é verdade, né? Esse vetor U, ó, ele pode ter infinitas representações. Vocês concordam? Porque, ó, U, ele está aqui, ó, ele está sendo perpendicular a V1 e V2, certo? Ou seja, U está no mesmo plano que V1 e V2. Mas só que U, né, ele pode ser ortogonal. Até o problema, ele sugere isso, né? U seja ortogonal. Então, U pode estar, ó, num plano diferente aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, U pode estar nesse outro plano aqui, ó. Ó, aqui, ó. Mas ele continua formando um ângulo reto aqui, ó. Né? Ele continua formando um ângulo reto entre V1 e V2. Né? Por ele estar aqui, ó, nessa posição, né, aqui, ó, a grosso modo falando, né, gente, vertical, ele está em planos diferentes, ó, de V1 e V2, mas são ortogonais, formam um ângulo reto, né? Eles formam um ângulo reto com V1 e V2. Então, ele pode estar aqui, ó, né? Ele pode estar aqui, né? Ele pode estar bem aqui, ó, certo? Então, por isso, esse sistema sugere isso, né? Analiticamente, a resposta, né? Geometricamente seria isso aqui, ó, né? Agora, se ele fosse perpendicular, o problema é dizendo que ele teria que ser perpendicular, né, gente? Unicamente, aí você teria que ter só uma solução, né? Porque perpendicular aqui, ó, eles estão no mesmo plano, né? Que V1 e V2 formando um ângulo de 90 graus, tá? Então, como ele quer
que U seja ortogonal aos dois, né? Então, independente do plano onde ele esteja, né? Eles formam um ângulo de 90 graus, tá? Beleza? Ficou claro isso, gente? A diferença, né, entre perpendicular e ortogonal. Ó, por exemplo, você está dentro, por exemplo, olha aí dentro do teu quarto, na tua sala, aí você olha para a quina de uma parede. Então, ó, a quina de uma parede em relação, né, ao outro piso, né, do outro lado da parede, então essas duas quinas, elas são ortogonais. Assim, no âmbito, né, no âmbito horizontal, elas são as duas quinas, né, opostas são paralelas. Porém, a quina oposta, né, o canto da parede oposta, gente, ela seria perpendicular, né, às bases da outra parede. Aliás, seriam ortogonais, entendeu? Deu para entender? Então, você está aqui, ó. Então, por exemplo, esse vetor aqui, ó, né, ele é ortogonal a este aqui, né? Ou seja, ortogonal, né, tomando como referência dois outros vetores base aqui, né? Então, esse vetor, né, aqui, ó, U, são ortogonais aqui, ó, V1 e V2. Se tu pegar um vetor bem aqui, ó, também vai ser ortogonal a V1 e V2. Agora, se tu pegar um unicamente aqui, ó, aí tu está dizendo que esse vetor é perpendicular V1, né? A V1 e V2, ele é perpendicular e também ortogonal. Certo? Beleza? E professor? Ah, Mas perpendicular e ortogonal não são sinônimos? é como eu tô falando. Aí depende, né? Se tu tiver aqui, ó, eles são sinônimos. A diferença, né, é que uma reta, um vetor perpendicular, ó, a dois outros vetores no mesmo plano, pode ver, ó, V1 e V2 estão nesse mesmo plano aqui, ó, X ou Y. Logo, esse vetor aqui, ó, certo? Esse vetor aqui, ó, vou chamar aqui de U, ele é perpendicular a V1 e V2, beleza? Perpendicular porque, ó, formando de 90 graus, né? E eles estão no mesmo plano, ó, pode ver, U está aqui também, ó, no mesmo plano X ou Y. Agora, se tu pegar esse vetor aqui, ó, V, ele não é perpendicular a V1 e V2, mas é ortogonal, porque forma um ângulo de 90 graus, entendeu? Ele não é perpendicular porque ele não está no mesmo plano, aqui, ó, entre V1, no mesmo plano de V1 e V2. Porém, forma um ângulo de 90 graus, né? Aqui nesse sistema de eixos coordenados, ele forma o mesmo ângulo reto aqui, ó. Logo, ele é ortogonal. Então, ortogonalidade e perpendicularidade, eles têm esses dois sentidos, né? Essas duas definições aí, digamos, né? Entendeu? Entendi agora, entendi. Ok, gente? Então é isso, tá? Aí, bom, esse sistema, né, ele te propõe aí várias soluções, né? Então, aí você pode supor alguma solução, né? Já que tem infinitas, né? Então, tu pode, por exemplo, se tu isolar aqui, y igual a menos z, né? Aí tu vai chegar numa conclusão aqui, né? Por exemplo, se y é igual a menos z, logo y é igual a menos x, certo? Então, tu pode chegar, tu vai ter um dos vetores, ele vai ter essa característica aqui, gente, ó. Digamos, vamos chamar de U1, né? U1. Tá? U1. Ou então, ó, você pode fazer isso aqui, ó. Z igual a menos Y, né? Tanto faz, né, gente? Ou X igual a menos Y, né? Aqui, ó. Ou
x igual a menos y, tudo isso vai te dar uma solução, né? Então, ó, a minha primeira coordenada aqui, ó, sugere que, ó, o x é o oposto de y. Eu posso colocar assim, ó, menos y. Aí, quem seria o y? É uma coordenada qualquer, né, gente? Ó, eu vou chamar de y, certo? Que é a minha segunda coordenada. E o z, menos y, ó. Menos y. Então, eu fiz aqui, ó, aparecer, eu coloquei aqui, até mesmo proposital, para ficar tudo em função aqui de y, né, gente? Porque, ó, se tu colocar o y em evidência, né, aqui, ó, se tu colocar o y em evidência, aí tu tem um vetor aqui, ó, aparecendo, ó, menos 1, 1, ok? E menos 1. Então, tá bem aqui, ó, o vetor 1, um vetor 1 ortogonal a esses dois, ó, seria quem? Ó? Menos 1, 1 e menos 1, certo? Seria um deles, tá? Você pode fazer isso também para o outro, né? Fazendo esse isolamento das variáveis, tá? Então, aqui você já teria, ó, que seria um vetor, tá? 1. Você tem infinitas soluções, né? Bom, turma, eu falei de módulo de vetor ontem, né? Que é a mesma coisa que norma, tá? Então, por exemplo, ó, se eu pegar esse vetor aqui, ó. Vou pegar esse vetor aqui, ó. O 1, que é menos 1, 1 e menos 1. Aí eu quero calcular o módulo dele, ou norma. Módulo, você representa assim, né? Por essa simbologia aqui, né, gente? Ou norma. Norma são dois traços assim, ó. Tá? Então, quando você vê aí nos livros norma ou módulo, né, eles têm essa diferença aqui, ó, mas a ideia é a mesma, tá? O que ele te pede, ó? A norma de um vetor. A norma do vetor U1 aqui, ó, seria quem? A raiz quadrada, né? Das coordenadas ao quadrado, não é isso? Então, seria aqui, ó, menos 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, né? Então, a norma é sempre um valor numérico, tá? Aqui, ó. Vai dar 1 mais 1 mais 1, vai dar 3, né? Aqui, tá? Então, isso aqui seria a norma, que é a norma do vetor U1, seria aqui, né? Raiz de 3 unidades, né? Unidades de medida. Tá? Simples, essa é a definição de norma, tá, gente? Tem mistério isso aí. É claro, né? Ela é sempre positiva, beleza? Então, aqui é interessante a gente observar, por exemplo, que se tu pegar U ao quadrado, né, esse U1 ao quadrado é a mesma coisa, né, que U1 vezes U1, que é igual a quem? A norma desse vetor ao quadrado, né? Isso aqui é uma consequência da definição, né, do modo de um vetor, né? Então, por exemplo, ó, U1 ao quadrado, certo? Esse aqui é igual a quem? Óbvio, né, que é U1 vezes U1, certo? Ou seja, produto escalar, né? Aqui, ó, entre eles dois, ó. Entendeu? Isso aqui é o quadrado, o produto escalar entre eles dois. Que, por sua vez, isso aqui também pode representar como? Pelo módulo, né? De U1 ao quadrado, tá? Certo? Então, isso aqui te ajuda a fazer algumas manipulações, alguns problemas, né, de demonstração. Essas ideias aqui, ó, que estão por trás, né, que elas são, né, semelhantes, tá? Você consegue resolver alguns problemas, tá?
Beleza, gente? Então, o módulo... esse aqui é interessante, vou colocar para vocês. Na verdade, eu vou sugerir aí as propriedades, né, gente, de módulo. As propriedades de módulo de um vetor, né? Tem algumas interessantes, né, e importantes, né? Por exemplo, se você tem o módulo de um escalar vezes um vetor, né? Isso é igual a quem? Ao módulo, né, do escalar vezes o módulo do vetor. Ou a norma do escalar vezes o módulo do vetor, né? Entendeu? Então, por exemplo, vou colocar aqui, gente, mas seria bom vocês darem uma lida depois, né? Ó, módulo de um escalar aqui, ó, digamos, lambda, vezes um vetor aqui, ó, certo? Então, o módulo de um número multiplicado por um vetor é igual a quem, ó? É igual a norma desse escalar aqui, lambda, né? Vezes o módulo do vetor, tá? A gente consegue provar isso aqui, ó, com essa ideia bem aqui, tá? Ei, professor, Então, a norma é um módulo dentro de um módulo? No caso, essa norma, ele representa a norma de um vetor ou de um número, exatamente para mostrar, né, que, por exemplo, esse escalar ele tem que ser, né, positivo, né, dentro de um módulo, certo? Agora, o vetor, ele pode ser positivo ou negativo, né? Então, essa norma, geralmente, ela vai te representar um valor, né, o valor numérico para uma determinada, digamos, distância, né? Ou o módulo de um vetor, se tu quiser calcular a distância, né, de um determinado percurso, né, em uma aplicação. Então, por isso que a gente coloca assim, ó, aqui como é que é um vetor e aqui é um escalar, então, eu estou querendo tirar aqui, ó, desse escalar, meu valor absoluto, né, valor positivo para ele, porém, o módulo do vetor, ele pode ter as duas condições, né, o valor positivo ou negativo, né, mas a ideia aqui, né, a ideia aqui seria aqui, ó, o módulo positivo de V, né, certo? Então, assim, em termos gerais, norma e módulo têm a mesma ideia, entendeu? Mesma ideia. Então, quando eu te pedir para você calcular a norma de um vetor, tu vai fazer isso aqui, ó. Certo? Calcular a soma das coordenadas ao quadrado e acabou, né? Aí, se eu te pedir, calcule o módulo do vetor, mesma coisa. Mesma coisa aqui, ó. Entendeu? Tá aqui, ó. Certo? Então, essa simbologia, né? Se você estudar por pelo menos 2 ou 3 livros, tu vai ver, né, que alguns usam só módulo, né? Até mesmo acho, pela formação do escritor do livro, né? Outros vão usar só norma e outros vão usar misturado, né? Norma e módulo, né? Então, se for um livro escrito por um matemático, ele vai usar só módulo, entendeu? Se o autor for engenheiro e matemático, ele usa essas duas aqui, ó, essas duas notações, certo? E o matemático, né, por formação, ele não aplica muitos teoremas que ele estuda, né, lá no curso, né? É muito teorema, cara. Então, no curso bacharelado em matemática, tu vê poucas aplicações, né? Na formação matemática. Agora, quando tu vai para o campo da aplicação, por exemplo, a minha formação é matemática, né? Aí eu fiz o mestrado em engenharia da computação, ou seja, eu já tinha uma base matemática. Então, quando eu passei para a engenharia da computação, eu comecei a estudar outras coisas de outro mundo. Só que tinha uma base matemática, entendeu? Então, não foi difícil para mim. Né? Então, os livros de engenharia,
usam isso aqui, ó, essa notação norma, né? Norma de um vetor, certo? Distância euclidiana, que no livro de matemática não se vê, né? Ou seja, é uma linguagem totalmente diferente, uma linguagem de engenheiro, né? Que tem formação matemática, tá? Beleza, gente? Então, não se assustem aí com essa mistura, né, de notação, porque é a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, ó, essa... Deixa eu ver que horas são aqui, gente. 10h15, o tempo voa, né? Ó, por exemplo, aqui do lado, primeiro membro aqui, né, gente, ó. O que ele está dizendo? Ó? Que o módulo do produto de um escalar vezes o vetor é igual a isso aqui, né? Certo? Mas como é que tu consegue identificar isso? Né? Por exemplo, vai pegar aqui o módulo, né? Aliás, eu sei que o módulo de alguma coisa, né? Aqui, ó, eu fiz bem aqui, ó, mostrei para vocês, ó, que o módulo, né, gente, ou a normal é igual a quem? Ao produto, né, gente, das coordenadas, né, desse termo aqui, né? Não é isso? Então, a norma é igual a quem? A raiz quadrada do produto do que está aqui dentro, né? Então, por exemplo, este módulo, ó, seria quem? Ó? A raiz quadrada ó, de quem? Ó? De lambda, né? Vezes V, certo? Deixa eu trocar o pincel aqui. Ó, lambda vezes V, certo? Vezes lambda vezes V, né? Não é isso? A definição de módulo que eu coloquei aqui, ó. Tá aqui, ó. Módulo é quem? É a mesma coisa que a raiz quadrada. Você multiplica, né? Você multiplicou aqui, ó. O 1. Foi, na verdade, eu não coloquei aqui, mas é isso aqui, ó. O 1 vezes o 1, né? Você multiplicando isso aqui, vai dar isso aqui, ó. Tá? Beleza, gente? Então veja só. Multiplicando o que está aqui dentro, ó, fica lambda vezes lambda. Lambda ao quadrado. E V vezes V, V ao quadrado. Ó. Seria esse resultado aqui, ó. Né? Mas como eu só tenho um escalar vezes um vetor, né? Então fica aqui só o produto, né? Até porque eu não sei quais as coordenadas de V, né? Então estou colocando de forma genérica aqui, beleza? Então, pessoal, a raiz quadrada do produto, né, de dois termos, lembram lá? Sexto, sétimo ano, propriedades radicais, é igual a raiz de um produto, é igual ao produto das raízes, né, desses termos. Então, isso aqui seria quem? Ó? A raiz de lambda ao quadrado vezes a raiz de V ao quadrado, certo? Logo, o que é isso aqui, ó? Raiz de lambda ao quadrado. Oi? Da lambda, professor. É? Uma norma. Isso. Daria lambda, né? Eu cancelaria aqui, ó. Mas é exatamente quem? A definição de norma. Então, isso bem aqui, ó. O colega acertou, né? Se eu fosse cancelar aqui, daria só lambda, ou seja, o valor positivo para ele, né? Mas sabe como eu quero demonstrar aquele lado lá, ó? Ou seja, a raiz de lambda ao quadrado é a norma de lambda, aqui, ó. Vezes quem? A raiz quadrada de V ao quadrado, gente. É quem? Aqui, ó. É o módulo do vetor, certo? Aqui, ó. A raiz quadrada de V ao quadrado, né? Foi o que eu fiz aqui, né? Ó, módulo é isso aqui, ó. Seria quem? Ó? A raiz quadrada de V ao quadrado é o módulo de V, né? É o módulo de um vetor, certo? Então, o que é o módulo de um vetor, gente? O que eu fiz bem aqui, ó.
Entendeu? Tá claro, gente, isso aqui? Que é V vezes Z ao quadrado, né? Ou seja, você pega as coordenadas, multiplica elevando ao quadrado. Tá? Então, eu provei esse lado aqui, ó, tá? Apenas utilizando as propriedades que a gente conhece aí, tá? E professor, quer dizer que lambda e módulo é a mesma coisa? Como é? Lambda? E módulo é a mesma coisa, foi isso que eu provei. Peraí, não entendi a pergunta. Tu perguntou se lambda... Peraí. E módulo. Módulo e norma, é isso que tá falando? É isso aí, perdão. Módulo e norma. Exatamente, ó. Porque, ó, aquilo que eu falei, ó, eu estou pegando aqui a norma de um número, né? Esse lambda é um número, né? É um número real, certo? Então, não faz sentido, né? Por exemplo, se eu pegasse assim, ó, qual é o módulo de lambda? Aqui, ó. Quando você